Bem, vamos retomar aqui para a gente fechar agora. Então, vamos lá. Custo operacional. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem, né? A gente falou da tabela completa, de fechar um item de COI, depois COT, custo total, um de cada vez. Vamos ver cada um. Então, custo operacional efetivo, o COI, implica em desembolsos pelo produtor. Custo operacional total é igual ao custo operacional efetivo, mais custos correspondentes à mão de obra familiar e depreciação de benfeitorias, máquinas e animais adultos. O custo total é igual ao custo operacional total, mais a remuneração ou juros sobre o capital circulante, COI, e sobre o capital empatado em benfeitorias, máquinas, animais e indicadores, tá? E aí, depois que eu cheguei nesses custos, eu vou calcular as margens. A gente já até fez isso, que é bem elementar, né? A gente fez na planilhinha lá. A margem bruta é a renda bruta menos o COI. Como a gente considera o COI custo variável, também é uma recomendação, não é regra. Mas como o COI eu posso considerar custo variável, aqui é a minha margem também operacional. Se é a minha renda bruta menos o custo variável, é bem interessante para a gente calcular o ponto de equilíbrio. Vou ver daqui a pouco, tá? A margem líquida já é a renda bruta menos o COT. Aqui já entram alguns custos fixos, né? Que a gente viu. E o lucro, efetivamente, a gente considera que teve lucro quando é melhor, além de pagar tudo que todos os custos implícitos e explícitos, é melhor do que a oportunidade de usar esse dinheiro em outra coisa. Aí eu dou valor, né? Então, a fazenda que vocês vão trabalhar, ela tem que ter lucro, ok? Ela tem que ser melhor do que a oportunidade de pegar esse dinheiro e fazer outra coisa, além de pagar tudo que vem antes. Maravilha, né? Observações importantes. Então, a gente não pode admitir uma margem bruta negativa. É a mesma coisa, vocês ganham uma mesada para morar em Garanhuns e estudar de R$500 e vocês gastam 600. Pode isso, Lombardi? Não pode. A gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Não tem milagre. O sistema é cruel. A gente tem que conseguir gastar menos. Excepcionalmente, aconteceu um incidente, a gente tem uma reserva para dar conta. Mas na rotina, se você está com a margem bruta negativa, quer dizer que seu COI é maior do que sua renda. Você está devendo alguém, efetivamente. Isso vai tomar uma bola de neve, porque vai crescer. Juro é um problema muito sério. Então, qual mais a gente paga juro de financiamento de carro, juro de tudo que a gente comprar a prazo. É uma tradição, é uma cultura muito forte no Brasil também. A gente tem que ir eliminando, reduzindo isso ao máximo possível. Fazer quando for interessante no nosso fluxo de caixa. A gente está numa situação muito crítica. Então, não se pode admitir uma margem bruta negativa. Quando isso acontece, o que ele compra e consome é maior do que consegue com a renda bruta. Então, quando vocês chegarem numa fazenda, a primeira coisa é descobrir o COI e a renda bruta. O negócio está negativo, a margem bruta, o COI está maior que a renda. Onde está o problema mais crítico? Eu estou comprando muito isso, ou eu estou vendendo muito pouco, enfim, acha o ponto cruel e corre para organizar isso. Corrigir isso, renegociar essas dívidas e começar a trabalhar. Uma questão importante, gente, porque eu sempre fui muito técnica e agora cada vez mais até eu falei no início, né? A gente tem que pensar nas soft skills, nas nossas habilidades de resolver problemas. Então, mais importante do que eu conseguir fazer essa planilha de COI e de renda bruta, identificar o problema, é eu conseguir ter inteligência emocional para lidar com o problema. Quando isso me envolve, às vezes é a fazenda da minha família, e eu vejo que os meus pais se desorganizaram e que está um problema muito sério. O que eu vou fazer? Primeiro, respira. Tem que ter uma dimensão do tamanho do problema. Não dá. Muitos produtores falam, professora, eu não anoto, eu não quero saber, porque senão eu desisto da atividade. Então a pessoa fica se auto-enganando e fingindo que vai dar tudo certo, mas uma hora essa bomba estoura. E aí talvez ela não tenha como ser reorganizada.
Mas eu preciso ter clareza. Só que às vezes quando eu vejo o tamanho do problema, a dívida é muito grande, a desorganização está muito grande, eu posso me desestabilizar emocionalmente. E eu não devo fazer isso, tá? Então, calma. Fácil? Não é fácil, mas a gente tem que tomar pra gente responsabilidades e tentar trabalhar com isso. Como? Estabeleça prioridades. O que é mais urgente? Eu tenho que garantir que entre recurso. Como? Vai depender muito da circunstância. Então, eu tenho que continuar vendendo. Eu tenho que eliminar custos marginais, custos de coisas que podem ser substituídas. E cortar custos, às vezes, é muito dolorido. Às vezes, implica em aumentar o trabalho da gente, em perder algumas regalias que desestabilizam a gente. E normalmente, quando a gente está endividado, a gente quer se recompensar. Falando, nossa, eu preciso trabalhar dobrado para conseguir resolver isso e eu não posso nem tomar um sorvete. Não pode não. Ou esse mês não pode tomar sorvete. Vamos calcular quando é que vai poder tomar sorvete. Então, se eu conseguir resolver 50% das dívidas, vão comprar uma casquinha. Vão trabalhar nessa linha. Então, o que é mais urgente? Estabelecer metas pequenas. Porque também, quando a gente consegue resolver um ponto específico, aquilo te dá um alívio e recompõe um pouco sua motivação. Você percebe que você é capaz. De novo, voltando àquela analogia que eu fiz à época, quando você olha uma tese de doutorado, você fala, eu nunca vou ser capaz de escrever tanta coisa e analisar tanta coisa. Se você ficar focando naquele trabalhão gigante, você entra em pânico e surta. Mas se você falar assim, olha, eu tenho que fechar 100 revisões de literatura, eu tenho que fazer o objetivo, mês que vem eu tenho que fazer enfim, vou contando um pouco da minha história, um desenho metodológico. Meu orientador francês queria todo jeito um desenho metodológico. O dia que eu terminei o desenho metodológico, eu me senti assim, muito empoderada. Eu esqueci que eu tinha ainda que dar muita abraçada para terminar. Mas à medida que eu ia cumprindo aquelas coisas e que ia dando certo e que eu conseguia, eu estava tomando fôlego para continuar. Então, a gestão de endividamento passa muito por esse equilíbrio emocional, de estabelecer as urgências, trabalhar duro para resolver esses pontos, e isso te move para conseguir em algum momento reorganizar tudo. Vou tentar ser mais breve, né? Margem líquida negativa não significa que o produtor deve abandonar a atividade, quer dizer que ele está conseguindo pagar os custos efetivos. A continuidade da margem líquida negativa leva ao empobrecimento do produtor. Então, se ele ficar sempre com a margem líquida negativa, quer dizer que ele não está conseguindo arcar com toda a depreciação e toda a mão de obra familiar. Observem também que, às vezes, a margem líquida é negativa em valores muito menores do que o custo total. Quer dizer, eu estou conseguindo pagar uma parte da depreciação, pagar uma parte da mão de obra familiar, mas ainda falta um pouquinho. Então, essa análise tem que reconhecer isso aí, tá? Não é vir negativo, tá ruim. Vocês têm essa tendência, qualquer valor negativo é prejuízo, tá ruim. Aí respondem assim. Eu falo, meu amigo, peraí, você é o quê? É um profissional que tá gerenciando isso aí? Ou você só tá olhando o número negativo? Então, atenção, margem líquida, aquela que tira o corte, ela tá pouco negativa, quer dizer que ela tá conseguindo cobrir muita coisa, faltar ajustes pequenos. E se ela tiver positiva, quer dizer que ela tá conseguindo manter a fazenda no longo prazo. Isso é um sinal de competitividade, de sustentabilidade do sistema. Eu não vou chegar lá e a porteira tá caindo, o trator tá com a caixa de marcha quebrada e tá tudo desmantelando. Isso é um sinal de que você não está pagando as depreciações ou repondo as coisas, tá? Isso infelizmente é recorrente, a gente observa bastante. Lucro negativo também pode não implicar no abandono da atividade, de forma alguma. Nada que nem COI a gente deve abandonar a atividade, tá? Isso acontece quando a margem líquida não consegue cobrir a remuneração do capital. A perpetuação do lucro negativo torna a atividade não atrativa. Então, se eu tenho a oportunidade de ganhar mais dinheiro do outro lado, eu tendo a repensar esse investimento. Então, a atividade deixa de ser atrativa. Mas, com o conhecimento que vocês têm, na formação de vocês têm plena capacidade de
tornar essa atividade mais atrativa do que outra oportunidade, tá? Agora, fazer sempre de um jeito muito tradicional, intuitivo, sem calcular, sem estudar o processo, aí é difícil mesmo. É melhor que outra coisa. Os indicadores de resultado é o que a gente já viu, a margem bruta, que é aquela conta, renda bruta menos o COI. A margem bruta unitária, lembra? Eu divido pelo volume produzido, no caso aqui litro. Margem líquida total, margem líquida unitária, enfim. Então, esses itens aqui, vocês podem brincar, entre aspas, bastante com o material que a gente usa. Já ficou longo demais. Não sei, 10 minutos, né? Eu acho que vou fazer outro vídeo para falar do ponto de equilíbrio, tá? Até mais.